Pronto. Estamos ao vivo. Vamos ver se no Face aparece para nós. Ainda não entrou ninguém. Bom, estamos antes da hora também, né? Mas vamos lá. Vamos lá, minha gente, quem vai chegando. Vamos ver quem vai chegar primeiro aí. Já já alguém entra. O Facebook ainda não aparece por aqui. Vamos em frente. Fico acompanhando aqui para ver se ele não... Ah, preciso até abaixar. Ah, entrou alguém já. Oi, boa noite. Quem que tá chegando por aí? Vamos em frente para dar boa noite para nós. Boa noite, minha gente. Quem que está aqui conosco já? Que deu uma curtidinha. Vamos ver se nossa live aí vai. O pessoal já começa a entrar. Vamos ver como vamos indo aí. Boa noite, minha gente. Ah, já estamos no Face, sim. Já estamos aparecendo por aqui. Agora deu 20 horas. Acredito que o pessoal comece aí a se manifestar. Oi, Elka, tudo bom com você? Ela foi a primeira a chegar aí, 20 horas. Oi, Reinaldo, boa noite. Tudo bem? Obrigada pelos posts, pela presença. Oi, Rogério, boa noite, tudo bem com você? Como é que você está? Como foram aí de final de semana? Acho que foi não tão gelado por aqui durante o dia. Ontem estava melhorzinho, né? Hoje acho que estava mais frio. E vocês passaram bem? Deu para almoçar, fazer almoço de domingo? Ficar aí em casa? Eu assisti hoje filme. Fiquei em casa assistindo filme. Tava muito bom, por sinal. De vez em quando ficar em casa. A gente sai para trabalhar direto, né? Então, acaba que final de semana é gostoso ficar em imersão. Tudo bem, minha gente? Ah, que bom que sim. Que tá tudo bem. Também com vocês. Que bom, Rogério, que você tá bom também. Isso é ótimo. São sempre boas notícias, né? Da gente tá bem. Oi, Silvana, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Deve estar junto aí. Para vocês dois também, uma boa noite. Oi, Vera Lúcia, tudo bem com você? Como foi de final de semana? Hoje vai ser um dia de uma palestra um pouco diferente, com um tema um pouco mais forte, eu acho, de um aprendizado bem bacana. Nós e César, o nome é diferente. Aí minha filha falou assim, o que significa esse César aí no meio da história, né? Mas é uma parábola de Jesus, né? Daí a César o que é de César. E aí eu dei risada da pergunta dela. Oi, Ju, boa noite. Tudo bom com você também? Tudo tranquilo? Muito frio por aí? Espero que todos tenham passado um bom final de semana. Que tenham aí tido momentos bem relaxantes para quem não trabalha, né, de final de semana. Oi, Cláudia, boa noite. Tudo bem com você? Oi, Edna, você tá boa? Tá friozinho? Tá bom. Oi, Luara, boa noite. Luara ou Luana? Acho que é Luara, tá certo. Tudo bem com vocês, minha gente? Deu pra... Final de semana com friozinho é animador, que dá ainda pra você ficar recolhido, né? O problema é, tava falando agora, você de sair de manhã, sair pra trabalhar com frio, né? Aí fica... A gente fica muito exposto, né? Boa noite, Joaquim. Tudo bem com você? Espero que tenha passado um bom final de semana. Oi, Marissônia. Boa noite.
Que vocês tenham aí aproveitado, descansado. Como eu descansei, esse final de semana eu não trabalhei, porque costumo trabalhar no final de semana, eu dou aula, mas esse final de semana eu não trabalhei, o que foi muito bom. Oi, Cláudia, que bom que tá tudo bem, né? Eu estou bem, sim. E o André, como é que você está? André, tá perguntando para você também. Como é que Tô você bem, está? gente. Estou bem, estou bem. Obrigado. Oi, Reinaldo. Olha, o pessoalzinho do Reinaldo aí depois da palestra, o André vai fazer as vibrações com muito amor aí para toda essa turminha. Aproveita para colocar o nome do pessoal que vocês querem as vibrações aí, que juntos, né, somos mais eficazes aí na prece. Quanto mais corações pensantes, melhor a gente faz o trabalho, né? Acho que tá baixo aqui. O telefone tocando não dá, né? Então, pronto, abaixei. Oi, Michele, boa noite, tudo bem? Ah, Elka, tá bom. Já já o André vai estar fazendo aí as vibrações. Oi, Cida, boa noite, tudo bem com você, com a família? Criança, netinho aí? Tá tudo certo, tudo tranquilo? Espero que sim. Oi, Cleusa, tudo bem com você? Como foi de final de semana? Oi, Ana Paula. Puxa vida, por que que assim a dona Vera tá assim desse jeito? Pelo amor de Deus, fala pra ela que a gente vai vibrar aqui bastante. Já já o André vai fazer as vibrações bem boas e ela vai ter aí o acolhimento do plano espiritual, né? Puxa vida, fala pra ela ficar bem aí, que a gente vai juntos, todos aí em energia, vamos estar cuidando dela, né? Oi, Viviane, você tá boa? Então, vamos lá, né, Ana Paula? Força pra ela, fala pra ela ter coragem, tomar os remédios aí direitinho. Tenho certeza que o frio agrava um pouco, né? As dores que a pessoa tem. Mas fala pra ela ficar bem quentinha e acolhimento que vai ter daqui a pouco vai ficar melhor ainda. Mais gente que o Reinaldo colocou, vamos vibrar sim. Tá bom, Elka. Obrigada a você pela presença. Ah, Cida, que bom. Eu tô bem também, graças a Deus. Final de semana descansei, então tô melhor ainda para começar a semana. Depois de palestra também, depois de nós juntos, fica mais gostoso ainda. Oi, Cláudia, boa noite. Ah, imagino, Ana Paula, puxa vida, né? Imagino que não deve estar sendo muito fácil para dona Vera. Mas fala para ela se concentrar aí, que com certeza as equipes médicas aí vão acolhê-la da melhor forma possível, né? Às vezes são momentos que a gente precisa passar, mas precisa ter força e coragem para entender que são momentos e que vai melhorar, com certeza. Com muita fé aí, com muito cuidado. Ai, que bom, Viviane, que você tá bem também. Tá bom, Elka, a gente vai fazer também. Bem, gente, acho que já deu um tempinho para o pessoal já tá chegando. Enquanto terminam de chegar, eu vou ler então um texto bem bonitinho que eu encontrei sobre nós e César para a gente poder entender um pouco, né? Um pouco mais esse assunto. Então vamos lá. O tema que é nós e César, né? Que foi hoje o tema da palestra, mas eu vou ler um texto que chama Superiores e Subordinados, tá? Isso, Ana Paula, em oração a gente vai chegar junto com vocês aí. Boa noite, Claudiomir. Boa noite, Viviane. Ai, tá frio aí no Guarujá, pelo amor de Deus, aí é tão quente sempre, né? Mas, enfim, nós estamos no inverno, né? Boa noite, Carla. Então vamos lá. Não critique a experiência de chefia de alguém hoje, porque sem o concurso de outros você poderá experimentar a mesma posição amanhã. Frequentemente, reclamação sem fundamento é ciúme revestido de inveja. Se é verdade que o administrador necessita da colaboração do subordinado, o subordinado deve auxílio e atenção ao administrador, para que o administrador não se esqueça da compreensão ao subordinado, a fim de que o serviço a ser executado flua no caminho da paz.
A franqueza é o melhor remédio para chefes e subordinados quando a situação exija reparo do funcionário ou quando solicite comedimento ao superior. Comandar alguém é a ciência de coordenar os esforços desse mesmo alguém, para que o trabalho satisfaça as condições da qualidade em clima da fraternidade. Não esqueça que em determinado dia, em razão de problemas pessoais, talvez as pessoas não consigam corresponder aos seus anseios, tanto quanto você poderá em determinados momentos desapontar os outros pelas dificuldades próprias. E assim, nessa pequena reflexão do momento sobre esse assunto, vamos então fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo que possamos estar com as equipes protetoras nesse momento, com todos os amigos espirituais junto conosco, para que possamos fluir da melhor forma esse momento tão gostoso dessa noite de domingo. Que possamos ser muito gratos pela nossa vida, pelas nossas limitações e dificuldades e por tudo aquilo que temos neste momento. Pela possibilidade de nesse momento termos chegado até aqui, estarmos juntos em amor, fé e orações. Que possamos ser gratos pelo alimento à nossa mesa, pelas nossas roupas, pelas nossas vestes, pelo um banho quente, pela nossa cama, pela nossa família, pela possibilidade de aprendizado. Que possamos agradecer por esse plano espiritual que sempre junto conosco está, ao Mestre Jesus e a Deus, por também podermos usufruir desse momento de tanta união, de tanta luz, de um Evangelho, onde esse momento seja um oásis em nossa semana. Que possamos juntos, em amor, em orações, em vibrações, estar abençoados, iluminados, tranquilizados e organizados mentalmente para recebermos aquilo que viemos buscar. E que Jesus possa me orientar nesse momento para falar as melhores palavras que cada um precisa receber. Que o Mestre Jesus e as equipes espirituais possam também abençoar o André na hora de fazer as vibrações, que sejam efetivas e eficazes da melhor forma possível para todos que aqui se encontram e para aqueles que estão nas nossas listas, tanto aqui quanto no nosso centro, como todos aqueles que tanto necessitam. E assim, com a permissão do plano espiritual, vamos iniciando o Evangelho nesse lar, com muito amor no coração. Que assim seja. Boa noite, gente que chegou depois, Rosana, Leda, Beth, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém aqui, acho que é a Carla, enfim. Boa noite a todos aí que estão chegando, vamos serenando e eu vou então agora colocar um pouco aqui o Mestre Jesus num cantinho nos abençoando e o André também no seu cantinho em vibrações aí que já já ele volta para fazer as vibrações para nós. André, até já. Bom, minha gente, então vamos lá, né? Pensando aí nesse tema, que vocês estejam bem tranquilos, que tenham passado um bom final de semana, se trabalharam, que estejam agora no momento de relaxamento. Aí tá um momento um pouco friozinho, né? Em alguns lugares um pouco mais, em outros um pouco menos. Mas juntos vamos aqui esquentando o nosso coração, esquentando, né, as nossas mentes e as nossas possibilidades, para que possamos aprender um pouco mais. E dentro desse tema, nós e César, o que ficou muito claro para mim, nesse estudo, nesse aprendizado, é que nós temos sempre um ser superior a nós. E quando eu digo superior, eu quero dizer não superior moralmente, ou não superior em termos de orgulho e arrogância, mas superior em termos de alguém a seguir. Então, acima de todos nós estão Deus e Jesus, né? Então, Jesus é nosso, vamos dizer, nosso superior maior, que traz as leis a serem seguidas, que traz as nossas possibilidades de crescimento, que nos traz aquilo que precisamos aprender para a nossa evolução.
Mas aqui também eu entendi que dentro disso, tá bom, Rogério? A gente vai estar fazendo essas vibrações daqui a pouquinho, tá bom? Que dentro disso eu entendi que nós temos materialmente sempre um superior a seguir, seja ele no nosso trabalho, seja inicialmente pai e mãe, né? Que são, né, vamos dizer que numa hierarquia superiores a nós, pessoas que nos dão toda a nossa conduta, um caminho a seguir, as nossas possibilidades, o aprendizado, a educação, né? Depois nós temos efetivamente no nosso trabalho, né? Mesmo que nós sejamos gestores, sempre temos algum superior a quem a gente vai se dirigir, mesmo que sejamos donos de alguma coisa, né? Que sejamos empreendedores, sempre vamos ter regras a seguir. E temos também os governantes, né? Nós temos aí os nossos governantes da cidade, né? Depois do estado, depois do país, nós temos regras a seguir e nem sempre nós estamos de acordo com aquilo que a gente vai seguir. Então, quando a gente vai pensar a nível profissional, onde a gente tem, por exemplo, um gestor que seja superior a nós em conhecimento, na própria gestão ou nas diretrizes a quais ele mesmo tem que seguir, principalmente no mundo corporativo, a gente tem metas a seguir, tem obrigações a fazer, mas muito especialmente entender que a cada um de acordo com as necessidades, né? Então tem a parábola de Jesus aqui que vai falar que dai a César o que é de César, quer dizer, as atribuições do que cada um vai fazer ou da postura de cada um. E quando a gente fala nessas atribuições, a gente está falando que mesmo que a gente não concorde com aquilo que a gente está sendo obrigado a fazer, como é que a gente se manifesta em termos de acolher aquilo que é necessário? Como é que a gente faz a nossa melhor parte, né? A gente também vive um momento político mundial bastante interessante nesse sentido, onde a gente tem presidentes dos países, inclusive do nosso, se colocando aí, nós temos conflitos acontecendo, né? Eu não quero aqui dizer que um é melhor ou pior, porque a gente não tem nem a condição, muitas vezes, a gente pode até ter opiniões, mas a gente pode entender, dentro daquilo que a gente está aprendendo, que cada um está fazendo o seu melhor, né? Por pior que possa parecer. E aí, qual que é a nossa parte em estar também fazendo melhor, em apoiar aquilo que de repente foi escolhido, né? Para estar no lugar em que está. Seja ele numa cidade, seja ele no estado, seja ele num país, ou seja no nosso próprio trabalho. As pessoas que estão efetivamente no controle de alguma situação, vamos pensar no nosso profissional, ele está ali porque alguma razão teve. Seja por merecimento, seja por aprendizado, seja por capacitação. E muitas vezes, nesse nosso não concordar, o que a gente tem que aprender com isso? Será que a gente faz a nossa parte, né? E aí, quando a gente pensa num país, mesmo que a gente não concorde com o que está acontecendo, como é que funciona a nossa noção de cidadania, né? De respeito, de entender que aquilo que está acontecendo ali, de alguma forma, foi escolhido por uma maioria. Como é que eu me manifesto quando eu não sou parte dessa maioria? Será que eu entendo e respeito também aquilo que os outros escolheram? Será que eu também tenho uma noção de percepção de que muitas vezes eu acabo discutindo, isso nós tivemos em algum momento também, em época de eleição, né, as famílias começaram a brigar, amigos deixaram de ser amigos, por causa de uma gestão que não está intimamente relacionado com a nossa individualidade, com as pessoas que se gostam e que se amam. Se a gente tem um César a quem a gente de alguma forma deve algum respeito ou deve alguma consideração, independente de qualquer coisa, como é que a gente faz a nossa parte? Mesmo que não esteja dentro da nossa preferência, dentro da nossa escolha. Então, veja bem, dentro de casa mesmo, todos nós aqui tem um pai e uma mãe, ou se não tem, ou já tiveram quando eram mais jovens, né? E hoje talvez não tenham porque já tem um pouquinho mais de idade e os pais já desencarnaram. Mas como é que eram as regras e doutrinas? A gente sempre concordava com o que os pais falavam e aceitavam passivamente tudo o que eles consideravam, né? Muitas vezes não.
mas nem por isso a gente poderia deixar de desrespeitar. O fato de desrespeitar muitas vezes, né, ou não aceitar, ou entrar em conflito com os pais mesmo, isso só demonstra que a gente acaba não tendo respeito ao que os outros pensam, né? E que a gente poderia fazer o nosso melhor até para poder modificar um comportamento que nós não concordamos, até porque a gente possa ter argumentos de melhorar também o crescimento do outro. Mas a gente tem, de alguma forma, uma hierarquia. A gente tem, de alguma forma, uma regra a seguir. E quando a gente, enquanto a gente, subordinado como filho, vamos colocar assim, numa família, sempre tem aquela pessoa que traz um respeito maior, talvez por ser a mais velha, por ter mais opiniões melhores, que tenha mais experiência de vida, e aquela pessoa está dando o seu melhor. O quanto a gente se conecta com a percepção dessa experiência positiva, né? E quando ela não é positiva, o que eu aprendo com essa não ser positiva? O que eu posso fazer diferente para que eu não seja, talvez, alguma coisa que não seria bom e eu não preciso continuar a ser e aceitar aquela situação, mas me tornar, pelo menos, respeitoso em relação àquela situação? Se a gente for pensar no trabalho, no nosso profissional, em que a gente tem algum gestor, por exemplo, como é que eu me dirijo? Como é que eu entendo que as coisas dentro de uma empresa não são do jeito que eu quero? Elas são do jeito que as regras daquela empresa vai ser condicionada, seja ela qual for. Se a empresa existe, é porque ela tem uma regra a ser seguida, uma ética, um objetivo, uma meta, como a gente fala, mas que no mínimo ela está condicionada a uma expressão de um caminho que foi melhor naquele momento. Mas eu não posso sugerir outras coisas? Posso. Como equipe de trabalho, vamos pensar no profissional, eu posso sempre sugerir e dar críticas construtivas para que todos cresçam juntos. Mas quando eu me revolto, não aceito, brigo, fico inconformado com as situações, eu também acabo não aprendendo com o que eu tenho que aprender. Então, regras são regras, eu não sou obrigado a aceitar. Mas se eu estou inserido naquele contexto, no mínimo eu preciso respeitar essas regras. Por exemplo, um empreendedor que não tem chefe, ele é chefe da sua estrutura, vamos dizer, mas ele tem impostos a pagar, ele tem que ter um contador que ajude ele com a contabilidade dele, às vezes ele precisa fazer compra e venda, então ele tem que ter, ele precisa prezar por um nome para poder estar no mercado. Então também ninguém faz o que quer de qualquer jeito, faz dentro daquelas regras para poder conviver com aquela sociedade que a gente tem. Mas não vamos falar só do profissional, vamos pensar da nossa sociedade. Como é que eu contribuo para a minha sociedade ser melhor? Sem julgamento, sem achar que a minha opinião é melhor. Eu tenho algumas regras sociais a serem seguidas, claro. Eu preciso entender que o que é do outro é do outro. Isso até faz parte dos 10 mandamentos lá, né? De não vou roubar, né? Não vou pegar aquilo que não é meu. Noções de cidadania. Hoje a gente fala muito, né, em ecologia, em globalização, em estar pensando no outro ser humano, mesmo que o nosso mais superior, vamos dizer, a nível de país, não seja aquilo que eu espero, não esteja dentro da minha conduta pessoal e da minha ética, o que é que eu faço para fazer minha cidade, não precisa nem ser o país, mas a minha cidade melhor. Boa noite, gente que está chegando agora. Para estar fazendo uma cidade melhor, como é o bairro. Por exemplo, eu reciclo. Tudo bem que nem sempre reciclar é muito fácil, mas qual a minha parte, qual que é a minha contribuição nesse sentido, né? Eu vou parar num lugar na rua, como é que é a minha noção de cidadania? Eu paro num lugar onde caberia 3 carros, eu ocupo as 3 vagas, ou eu passo o melhor possível para caberem mais 2 carros? Eu paro em cima da faixa para o pedestre passar, eu aceito os faróis, as cores que eu tenho que obedecer para não atropelar ninguém. Eu me preocupo com os lugares, por exemplo, no ônibus, no metrô, a gente tem lugar para idoso, a gente tem lugar para necessidades especiais, eu tenho lugar para gestante. Eu olho para isso e não preciso ser apontado que tem alguém precisando do lugar, eu vou continuar sentado. Eu sei que grande parte de nós que estamos aqui temos essa preocupação, mas muita gente não tem. Por quê? Porque acha que não precisa disso. Mas quanto que eu me preocupo com esse todo dessa sociedade, né?
mas o quanto eu me preocupo com o outro. Às vezes um cego precisa atravessar a rua, uma ajuda é sempre bem-vinda. Às vezes alguém está com um carrinho de criança e não consegue passar na rua para a gente poder ajudar. O quanto eu contribuo para o crescimento do outro. Isso também tem a ver com, mesmo não me preocupar ou não aceitar as regras da minha sociedade como um todo, ou os parâmetros sociais, mas eu faço a minha parte. Ou eu fico retardando o meu próprio crescimento por não aceitar, eu não gosto daquelas regras, então eu também não vou fazer mais nada para a minha sociedade. Não, gente. Assim, a gente está aqui para cumprir um papel em nome do amor, em nome do crescimento, do desenvolvimento e do progresso. Não só do meu progresso. Ninguém cresce sozinho, gente. A gente cresce em equipe. A gente precisa do outro, dos outros para crescer. Inclusive, nossos maiores professores são nossas maiores dificuldades. Então, o quanto eu me preocupo, por exemplo, religiões. Vamos dizer, nós temos aqui a nossa doutrina, nossa fé raciocinada, aquela que nos traz até aqui, nos faz, de alguma forma, nos reunirmos num domingo à noite, nos reunirmos numa quarta-feira, para poder fazer trabalhos juntos, para fazer um trabalho em equipe, nós e o plano espiritual, mas nem por isso eu preciso criticar a religião dos outros, ou achar que as outras religiões são menores ou piores do que a nossa. O que a gente precisa olhar é que cada um está no seu momento, no seu lugar, no seu papel. Nem todas as religiões têm a mesma conduta, mas se todas levam ao amor, ao Jesus, ao pensar no próximo, cada um se afiniza com o que quiser. Então, César, o que é de César também é pensar que cada um está no lugar certo, seja a religião que for. Quantas brigas e guerras não temos hoje por perfis religiosos diferentes? Olha que loucura, né? O quanto muitas vezes as pessoas se deixam perder, né? Por relações que poderiam ser mais adequadas, por uma questão de compreensão, do entendimento de que cada um tem o direito de ter a opinião que quiser, de cada um ter que seguir o caminho que quiser, seja ele qual for, sem julgamento. E é isso que nós estamos aprendendo aqui na nossa doutrina, um não julgamento. Isso é compaixão. Compaixão é entender que cada um está no seu melhor momento, seja ele qual for, do jeito que for. E nós, dentro da nossa doutrina, a gente aprende muito a fazer isso, a não julgar, a entender que cada um, por pior que possa parecer, está no seu melhor momento. E o quanto a gente às vezes vê as outras religiões com outros pensamentos, com outras formas de seguir a própria vida, e é o melhor para as pessoas. Cada um se seguir com amor, se seguir com... Não precisa ser Jesus, pode ser com qualquer avatar, com qualquer Deus que cada um quiser pensar. Se isso estiver levando a pessoa ao seu melhor, a se ter bons pensamentos, a criar boas energias, cada um vai estar dentro da sua conexão. Olha lá, a Ana Paula está falando que a Preta Gil desencarnou. Vamos fazer uma vibração muito bonita para ela também, porque ela teve um papel assim muito bonito na nossa sociedade, né? A gente tem pessoas aí importantes desencarnando que já passaram pelo seu papel, pelo seu aprendizado e agora estão aí no plano superior, onde puderem estar, para que possam continuar a sua missão, né? Então nós aqui, com certeza, todos nós acreditamos em outra encarnação, então poder vibrar por aqueles que se foram é ter certeza que um dia a gente vai se reencontrar também, né? Eu acho que isso é de grande importância. Mas também tem religião que não pensa nisso, que não tem essa fonte de informação e que não acredita e está tudo bem. Cada um vai aprender de acordo com o seu tempo. E quem diz que a nossa verdade é a melhor, a mais acertada? Nós temos dentro de nós essa verdade porque ela é importante e faz bem para nós. Mas se essa verdade não for para o outro, a gente vai respeitar e entender que talvez até o outro esteja certo. Como a gente tem aqui a fé raciocinada, a gente vai atuar dentro daquilo que a gente acha que é o mais adequado. Então, pensando em tudo isso, gente, o quanto a gente consegue entender que cada um tem a sua verdade, entender que cada um numa hierarquia de superioridade, talvez de hierarquia de trabalho, de hierarquia religiosa,
de hierarquia dentro da nossa casa mesmo, de possibilidade de falar com propriedade, de aprender para a gente poder falar com as nossas melhores experiências, né? Com as nossas melhores possibilidades. Então, eu acho que fica aqui uma grande reflexão para que a gente possa entender que a verdade de cada um é a verdade de cada um, né? E que mesmo que a gente esteja inserido num contexto que a gente não concorde, né? Que a gente não ache que seja bom aquilo que está acontecendo, criticar nunca é a melhor opção. A melhor opção é sempre o respeito. A melhor opção é sempre a gente entender que cada um está no seu melhor momento. Então, para que a gente não fique falando mal, criticando, observando e tendo palavras que não são muito saudáveis, que a gente possa fazer o nosso papel para que aquilo possa melhorar, tanto para nós quanto para o outro, que de repente a outra pessoa também pode não estar certa. Às vezes o nosso superior, o nosso chefe mesmo, ele pode ter às vezes um gênio difícil e ele ter um olhar para a vida diferente até da nossa visão e não tenha um senso de equipe e seja mais ditador, né? Isso se dá em qualquer, né, sociedade. O quanto a gente também não entende que, mesmo que a pessoa não seja como a gente acha que ela deveria ser, ela está cumprindo o seu papel até de aprendizado para que a gente possa direcionar de uma forma melhor, de uma forma mais adequada e de uma forma mais coerente, numa conduta pessoal de crescimento. Puxa, mas e se eu não concordo com o que estão fazendo, com as guerras, com o que está acontecendo? Qual que é o meu papel? No mínimo, vibrar muita luz para que isso melhore. Mas eu vou deixar de viver, eu vou deixar de aceitar as coisas, eu vou ficar revoltado? Isso não leva a nada, gente. Só leva a discórdia, só leva a trazer energia ruim, porque a gente acaba entrando num padrão energético que não é bom. E a gente acaba atraindo coisas que não são positivas e amigos espirituais que não estejam tão afinizados com o crescimento e que estejam ainda em fase de aprendizado. Então, gente, a melhor opção que a gente tem é fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Hoje a gente vivendo dentro de uma doutrina que nos ensina sobre reencarnação, que nos diz aqui que é só uma passagem, é só o momento que a gente está vivendo, a gente está aqui para aprender, ter os melhores aprendizados. Que dentro da nossa doutrina a gente aprende sobre a fé raciocinada, a gente acredita sempre tendo provas pessoais e pensando a respeito das coisas da melhor forma possível. Que a gente possa ser uma luz, às vezes um instrumento da vontade divina, mesmo sem perceber, porque a gente também está fazendo a nossa parte e fazendo a nossa melhor parte. Que a gente possa ter tolerância, né? Paciência com nossos próximos, principalmente aqueles que estão adoentados, às vezes com demências, que não temos muita paciência. O cuidador, ele sempre precisa muito de aprendizado para poder estar convivendo sempre com a própria patologia, com quem convive com pessoas doentes, às vezes com crianças. Então, que a gente possa sempre fazer a nossa melhor parte, mesmo não concordando. Porque quando a gente se revolta e não faz a nossa melhor parte, a gente também não cresce, a gente retarda o nosso próprio crescimento. E às vezes a nossa prova está exatamente em ter amor, paciência, compreensão, tolerância, né? Uma oração, uma vibração, um sentimento, um pensamento, para que a gente possa crescer dentro do nosso próprio desenvolvimento, que a gente possa evoluir na nossa proposta. Se a gente está aqui, se a gente está aprendendo, é porque a gente se propôs a crescer. Mesmo que nós cometamos aí erros na nossa limitação, a gente está sempre pronto, porque a gente tem aí um exemplo, a gente tem o amor do Mestre Jesus, a gente tem o plano espiritual junto conosco e a gente tem a possibilidade de entender onde que a gente não está muitas vezes fazendo a nossa parte. E que como a gente combinou de estar aqui e fazer o nosso melhor, a gente só vai retardar um pouco o nosso crescimento, mas já que nós temos toda a eternidade para conviver com a gente e aprender a melhorar, em algum momento a gente vai se dar conta disso e as coisas vão melhorar então, né?
Eu acho que é só uma questão de a gente entender o nosso papel, de se colocar à disposição disso e se colocar à disposição do crescimento, de um bem maior, do amor, da nossa família, dos nossos superiores, do nosso país, mesmo não concordando com as ideias, que a gente possa ser uma pessoa que faz o nosso melhor, faz com que a gente possa crescer, enfim, juntos, né? Porque nós nos burilamos estando juntos e nós somos professores de alguns e alguns são professores nossos para que a gente possa desenvolver nosso real papel aqui, tá bom? Agora eu vou chamar o Mestre Jesus, eu vou chamar também, né, o André para que ele possa voltar aqui conosco, para que nós possamos fazer aí as nossas melhores vibrações para, né, para Preta Gil que acaba de desencarnar, para todos aqueles que foram pedidos, e eu vou deixando vocês aqui agora um pouquinho para que as vibrações possam ficar mais fortes ainda. Tá bom, André? Eu vou ficar aqui de cantinho agora, tá com você, tá bom? Obrigado, Lu, pela palestra, pelas grandes reflexões da noite. Então, meus amigos, vamos hoje deixando um pouco os nossos problemas de lado, nos preparando mentalmente, nos conectando à equipe do plano maior, aos nossos mentores, aos nossos guias, começar a nossa vibração. Iniciando essa vibração pelo nosso planeta, pedindo a paz que tanto precisamos, que os povos possam se entender mais, evitar conflitos, evitar guerras, que as pessoas possam sentar e conversar como irmãos. Vamos pedir também pelo nosso Brasil, que o nosso Brasil possa receber as bênçãos de Jesus, que os nossos governantes possam abrir os olhos para o caminho do nosso país, que a nossa população também possa ter forças para reagir contra o que não concorda. Pedimos também para que oriente a cada dirigente desse país, protegendo a sua consciência, protegendo e incentivando a pensar no povo e não em si próprio. Vamos pedir também por todos aqueles que estão encarcerados hoje, que estão nos hospitais, que estão nas cadeias, presos, que possam se arrepender em vida ainda, que possam começar um novo caminho. Vamos pedir pelos hospitais, por todos os doentes acamados, que eles possam receber as bênçãos de cada um de nós, que possam ser visitados por Jesus nesse momento, para que possam receber as suas bênçãos, que possam se sentir protegidos e esperançosos. Vamos pedir também por todos aqueles que trabalham nos hospitais, com carinho, com amor, que possam receber as suas bênçãos, que possam receber a nossa expressão maior de amor. Vamos continuar vibrando por todos aqueles doentes crônicos que têm AVC, Parkinson, uma diabetes, câncer, que estão sofrendo silenciosamente nesses momentos. Vamos vibrar pela nossa Preta Gil, que ela receba, que ela seja bem recebida nos céus, com amor, fraternidade, e que seus momentos de desorientação sejam poucos, e que as suas dores sejam aliviadas. Vamos vibrar também por todos que estão nas ruas hoje, que estão passando frio, passando necessidade,
que possam ter a visita do nosso Mestre Jesus, acalentando o seu coração, protegendo o seu coração. Vamos vibrar também por todos os nomes que estão aqui no nosso chat. Que cada um deles possa receber nesse momento a visita de um amigo do plano espiritual, abençoando a casa, abençoando a pessoa, protegendo-a como se deve ser. Vamos pedir também pelos nossos desafetos, por aquelas pessoas que os nossos corações não vibram naturalmente. Que Jesus possa nos ajudar a pedir perdão ou limpar a nossa mágoa em relação a essas pessoas. Que nós possamos nos curar desses relacionamentos ruins e dessas mágoas. Vamos vibrar também pelas nossas famílias, pelos nossos amigos e por todos que nós amamos. Vamos vibrar agora pela limpeza da nossa casa. Que cada cantinho possa ser limpo, com uma luz branca emanada pelos nossos amigos do plano maior, limpando cada cantinho da casa, protegendo cada cantinho da casa, levando embora qualquer visita que não esteja autorizada de estar aqui. E por fim, vamos vibrar por nós mesmos, que possamos receber as bênçãos de Jesus, que possamos ser abençoados por mais essa semana e também protegidos. E finalizando, vamos agradecer a oportunidade de aprendermos mais um pouco com esta palestra e a oportunidade de estarmos aqui em conjunto vibrando. Vamos agradecer também a todas as bênçãos que recebemos, as bênçãos que percebemos e as que não percebemos. E com isso, Jesus, pedimos gentilmente encerramento de mais o Evangelho no nosso lar. Que assim seja, meus amigos. Uma ótima semana a todos vocês. Gente, muito boa noite. Obrigada pelas vibrações, André. Bem gostoso. Que vocês tenham uma linda semana de luz, de paz. Para quem é de quarta até quarta, de quem é de domingo até domingo. Fiquem bem. Tchau, gente.